colorimetria e espectrofotometria. Normalmente, quando se pergunta quem já fez colorimetria, muitas vezes temos duas pessoas, a maior parte acha que nunca fez. No entanto, quando se pergunta quem é que mediu o pH usando uma fita, normalmente já temos respostas afirmativas. A maior parte já, quase toda a gente já mediu o pH com uma fita para medir o pH. Ou deitou umas gotas numa solução e mediu o pH. Ou ainda medir compostos na urina, como por exemplo a glicose. Antigamente, os diabéticos, com frequência, agora faz-se uma determinação da glicemia, glicose no sangue, mas muitas vezes mediam a concentração de glicose na urina, urinando para uma fitinha que depois comparavam com uma cor. Isto tudo é colorimetria, ou seja, medida pela cor. Medir algo com a ajuda de cor. Para isso, necessitamos, além da amostra, como é óbvio, onde vamos medir, normalmente um reagente, no caso das fitas, podemos ter um conjunto de soluções ou dispostas, como neste caso, ao longo de um suporte de plástico, ou uma fita em que tem vários indicadores diferentes, ou até uma mistura de indicadores que, quando mergulhado na solução, vão dar uma cor, diferentes cores, ou uma mistura de cores, que depois, no seu conjunto, permite a leitura do pH. Ou podemos ter tiras de reagentes que, quando em contacto com o líquido, vão desenvolver uma cor e essa cor permite a determinação de diferentes substâncias, como acontece na urina. Portanto, de uma forma geral, temos reagentes e temos padrões para efetuar a comparação. É óbvio que, para além disto, vamos necessitar de luz, a tal amostra que tem cor, e depois é feita uma determinação usando o olho, portanto, usando a visão. É aquilo que muitas vezes dizemos que é uma análise subjetiva. Vamos olhar agora para o que passa num conjunto de tubos. Temos aqui 5 tubos que estão tapados propositadamente e vamos olhar de cima. Vamos tentar ordenar do mais claro para o mais escuro. E olhando, conseguimos perceber que este tubo é mais escuro, seguindo-se este 4, mais claro do que o 5. Depois o 3 é mais claro do que o 4, como estão a ver. E comparando o 3 com o tubo 2 é mais claro que o tubo 3. E quando comparamos o tubo 1 e o tubo 2, eles são muito parecidos. Certo? Mais escuro, 5, depois 4, 3, 2 e 1. Um talvez seja mais claro, mas são efetivamente muito parecidos. Retirando agora os tubos deste papel, destapando um pouco esta espécie de truque de magia, vamos comparar o tubo 1, um dos mais claros, e o tubo 5, o mais escuro. E o 1 e o tubo 5, realmente quando olhamos de topo, continuamos a ter o tubo 5 mais escuro que o tubo claro, que o tubo 1. Mas, quando agora olhamos de frente, verificamos que o tubo 1 é mais escuro do que o tubo 5. E isto acontece porque aqui é mais escuro, o 5. De outra forma, nesta posição, aparece o 1 mais escuro. Certo? Se olhássemos para o tubo 2 e o tubo 4, aqui mais uma vez, há pouco quando se olhou, era o tubo 4 mais escuro, quando olhávamos de topo, tubo 2 e tubo 4. Mais uma vez, quando olhamos a partir de cima, o tubo 4 é mais escuro que o tubo 2. E agora, quando olhamos de frente,
eles são iguais. Posso dizer que é a mesma solução. A diferença é que o tubo 4 tem maior quantidade do que o tubo 2, mas é exatamente a mesma solução e, portanto, tem a mesma cor. Ok? Assim, podemos afirmar que a cor, como é óbvio, aquilo que eu vejo vai depender da substância. Temos várias substâncias, temos aqui várias cores, dependendo da substância que está aqui formada. Depende. Como vimos, por exemplo, no tubo 2 e 4, quando olhávamos de cima da distância, a que podemos dar um termo mais técnico, o percurso óptico, e o que nós observamos é que para a mesma solução, quanto maior a distância ou maior o percurso óptico, mais escuro ficava. Portanto, mais luz, no fundo, ia desaparecendo e depende da concentração. O tubo 1 e o tubo 5, o tubo 1 era efetivamente mais concentrado, portanto, quando olhávamos de frente, víamos que era mais concentrado e ficava mais escuro. O que acontecia relativamente ao tubo 5 é como o tubo 5 tinha, na prática, uma maior quantidade de solução. Quando olhávamos de topo, como víamos toda a solução presente, se quiserem, o tubo 2 tinha o equivalente a 2 ml de uma solução clorada, enquanto que o tubo 5 tinha 5 ml. Daí, o tubo 1, desculpa, tinha 2 ml e o tubo 5 tinha 5 ml. Daí que quando olhava, eu via a luz percorria toda a solução, portanto, todos os 5 ml, e por isso é que me parecia mais escuro. Mas como depois o tubo 5 tinha uma grande quantidade de água, estava mais diluído do que o tubo 2, quando olhava de frente, era mais claro. Portanto, depende também da concentração. E é óbvio que quando falamos de cor, depende também da radiação incidente, ou da luz. Quantas vezes a roupa, em função de se estamos ao sol, se estamos com uma luz mais amarela, ou quando vamos à discoteca e temos diferentes luzes, a roupa fica com cor diferente. E por fim, a cor, claro, depende também do observador. E por isso, do ponto de vista prático, o que eu vejo é aquilo que nós chamamos de transmitância. Ou seja, é aquilo que, no caso dos tubos, passou através da solução. Quando estou a olhar para uma pessoa, quando estamos aqui a ver, é aquilo que está a ser refletido. Portanto, a luz bate num objeto sólido, parte é absorvida, fica lá, e eu vejo o resto que não foi absorvido e que foi assim transmitido. De uma forma muito simples, eu posso afirmar que a cor resulta de uma subtração. À luz inicial são retiradas parte da radiação e nós o que vemos é o que sobra. O que é absorvido é que é dependente e que é característico do objeto, certo? Penso que assim fica claro que temos uma parte da radiação que fica no objeto, que depende desse objeto, é aquilo que ele vai absorver, e outra parte que sobra, que é aquilo que eu vejo e que tem influência o que estava inicialmente. Podemos ver isto através deste exemplo, em que temos uma radiação luminosa com uma determinada intensidade, que eu vou chamar intensidade inicial. Ela vai atravessando o objeto, vão sendo retirados bocados da luz e, no final, temos uma intensidade de saída. Portanto, o que observamos é uma diminuição e daí, como vai sendo retirado parte da radiação, fica mais escuro. Quimicamente, chamamos transmitância à relação entre a radiação que sai da substância e aquela que incidiu. Basicamente, a transmitância corresponde àquilo que vemos. Matematicamente, é a relação entre a intensidade de saída e a intensidade inicial. Como é fácil de aprendermos, se passar tudo, temos uma transmitância de 1, se não passar nada, temos uma transmitância de 0. Ou muitas vezes, expressa em percentagem, transmitância por cento, varia de 0 a 100%.
Do outro lado, temos aquilo que foi absorvido. Podemos chamar também extinção ou atenuância. É um termo que tem agora aparecido nos novos documentos da IUPAC. A absorvância dá-nos a medida daquilo que foi retido pelo objeto. Matematicamente, é o logaritmo do inverso da transmitância. Portanto, a absorvância é o logaritmo do inverso da transmitância, ou, se quisermos, o simétrico do logaritmo da transmitância. Quando a transmitância é igual a 1, o logaritmo de 1 é 0 e, portanto, varia, temos aqui o 0. Quando é igual a 0, o logaritmo de 0 é uma indeterminação, infinito, como se vai aproximando de infinito por sinais negativos, mas depois, como temos aqui o inverso, será por sinais positivos e, portanto, a absorvância varia de 0 a mais infinito, ou seja, se passou toda a luz é porque não absorveu nada, se não passou luz nenhuma é porque foi toda absorvida e o tudo significa que foi absorvido infinito. Quando vimos aquele conjunto de tubos, é fácil então perceber e tivemos a ver que a substância, para além a cor, para além do observador, depende da substância e podia-se demonstrar que ela é proporcional ao percurso óptico, à distância percorrida, e é proporcional à concentração. Resulta daqui uma relação que diz que a absorvância é igual ou é proporcional ao percurso óptico e à concentração, ou seja, quanto maior o percurso óptico, quanto maior a concentração, maior a absorvância, portanto, mais luz desaparece, mais escuro fica, e essa constante de proporcionalidade chama-se, esta letra A, que se chama absortividade ou coeficiente de absorção. Antigamente usava-se também o nome de coeficiente de extinção. Matematicamente é a absorvância quando o percurso e a concentração são iguais a 1, são unitários. Chama-se esta lei A igual a ABC. Eu gosto muito desta fórmula porque costumo dizer que é o ABC da espectrofotometria, a lei de Beer, ou também conhecida de Lambert-Bourget-Beer, ou Lambert-Beer. Se foram as pessoas que mais estudaram, que ajudaram por definir esta equação. Em alguns livros, em vez de aparecer A, B, C, aparece em vez do A a letra grega epsilon e em vez do B o L. Quando é igual, a absorvância é igual a uma constante vezes o percurso óptico vezes a concentração. Quando a concentração é expressa em gramas por litro, temos a chamada absortividade, ou coeficiente de absorção. Se a concentração estiver em moles por litro, temos aquilo que nós normalmente chamamos de absortividade molar, ou coeficiente de absorção molar. Há bocado, quando falei da colorimetria, apontei logo que um dos defeitos era ser subjetiva. Portanto, depende do observador. Para além disso, é preciso que haja cor, ou se não existir cor, tem que haver uma reação que permita que essa cor apareça. E por fim, não podemos ter misturas. Se nós tivermos uma mistura de cores, não conseguimos distinguir uma da outra, não conseguimos perceber que está mais escuro ou mais claro, porque temos, no fundo, uma mistura que vai variando. Como é que podemos resolver o problema da subjetividade? A subjetividade, removendo o observador. Se é questão de ser dependente do observador, se nós removemos o observador, removemos a subjetividade. E fazemos isto como? Usando uma célula fotoelétrica ou outro tipo de elemento, como um fototubo ou um fotomultiplicador, no fundo um elemento que mede, na prática, fotões. Portanto, se mede fotões, em vez de estarmos a medir a cor, ou a medir pela cor, estamos a medir contando fotões. E daí que se passa a chamar fotometria. Como para a célula fotoelétrica o que interessa são fotões e não é tão importante a cor, torna-se importante que, em vez de ser uma radiação policromática, a radiação seja o mais simples possível, portanto, normalmente uma radiação monocromática. E por isso
precisamos de selecionar uma radiação. Podemos fazer isso usando filtros, e, portanto, escolhemos apenas uma cor, com uma gama de comprimento de ondas bastante restrito, ou mais ou menos restrito, mas, em alternativa, podemos fazer a separação da luz nos seus vários componentes. No fundo, a obtenção de um arco-íris, e podemos fazer isso usando um prisma ou usando uma rede de difração. As redes de difração funcionam exatamente porque, ao a luz ao incidir numa espécie de um espelho que tem uma superfície irregular, vai acabar por separar a luz nos seus vários comprimentos de onda. Assim, conseguimos resolver a subjetividade. Uma vez que estamos a medir fotões, podemos medir substâncias que não sejam coradas, basta que elas absorvam numa radiação que não seja a radiação visível. Por exemplo, na zona do ultravioleta, que é um tipo de comprimento de onda que muitas vezes se usa neste tipo de metodologias. Para além disso, e como nós selecionamos um comprimento de onda, é possível resolver o problema de misturas de cores, selecionando uma radiação com um comprimento de onda adequado. Por exemplo, neste caso destas duas substâncias, que têm estes espectros de absorção, em que é medido num aparelho a absorvância em função do comprimento de onda, verificamos que esta substância que está aqui marcada a azul podia ser medida aqui por volta destes 450 nanómetros. Portanto, eu conseguiria medir esta substância mesmo na presença da verde, porque ela praticamente não absorve. Já aqui por volta dos 500 era perfeitamente possível medir a verde mesmo na presença da azul, porque não iria praticamente absorver. Já se fôssemos considerar esta zona, não era possível medir uma na presença da outra, porque ambas vão ter uma absorção nesta zona. Portanto, desde que os espectros de absorção, o espectro, que é exatamente este é um gráfico da absorvância em função do comprimento de onda, desde que o espectro de absorção tenha áreas ou picos em que não sejam sobreponíveis, é possível medir uma substância na presença de outra. Reparem como também muitas vezes temos absorções, especialmente na zona do ultravioleta, no infravermelho não é tão usado, mas na zona do ultravioleta podemos também fazer determinações mesmo que a substância não seja corada. Neste caso, os aparelhos têm todos o mesmo tipo de esquema. Temos uma fonte luminosa, normalmente seguida de uma zona com uma lente para focar este feixe. O feixe depois incide num sistema monocromador, muitas vezes um prisma. Depois, conforme o prisma é rodado, assim seleciona-se o comprimento de onda, ou a gama de comprimentos de onda que vai passar por uma fenda de entrada. Ao atravessar a amostra, parte da intensidade é absorvida e depois chega um feixe de luz ao detector. Normalmente, porque as correntes são fracas, há um sistema de amplificação de sinal e depois um sistema de leitura que nos vai dar o nosso resultado. Olhando para um aparelho, neste caso um Spectronic 20, um antigo espectrofotómetro que foi muito usado, verificamos que ele tem uma escala, onde podemos ver aqui em baixo a escala de absorvância, em cima de transmitância, como estão a ver, uma relação logarítmica. Bem, normalmente as medições são efetuadas nesta área. Temos um local onde colocamos a amostra, neste caso um tubo, que tem um comprimento, um percurso óptico definido. Temos um local onde podemos selecionar o comprimento de onda no qual queremos fazer as nossas leituras e depois há também um conjunto de botões que nos permitem selecionar, acertar o 0 e o 1 de transmitância do aparelho. Abrindo a caixa, podemos observar que há realmente uma série de componentes eletrónicos. Temos aqui a lâmpada, que vai emitir uma radiação, que vai ser conduzida até ao local onde está o espelho, ou a rede de difração,
não se consegue ver muito bem, mas está ali uma rede de difração. Esta rede de difração está ligada a este manípulo e, portanto, quando nós rodamos o manípulo ou selecionamos o comprimento de onda, o que fazemos é rodamos o espelho. Isto faz com que o feixe de luz que vai bater aqui neste objeto, já vamos ver, e chegar aqui a esta fenda, vai então passar na célula. Reparem, quando nós introduzimos a cuvete, esta placa levanta e a luz atravessa a amostra e chega ao detector. Todo o aparelho, e depois vai dar a leitura do sinal, todo o aparelho está a preto para evitar que haja outro tipo de radiações que não aquela que nos interessa a chegar ao detector. Assim, numa primeira fase, vamos introduzir um branco, ou seja, uma solução que não contém a substância a medir, e vamos calibrar o aparelho. Este procedimento, que no caso daquele Spectronic 20 é feito primeiro sem a solução, em que aquela placa está caída, o que acontece é que nessa altura, estando aquela placa, não chega qualquer luz ao detector, isto implica que temos zero de transmitância. Quando eu introduzo o meu tubo com o branco, normalmente pode ser uma solução só do solvente, vamos ter o máximo de luz que chegue ao detector. Normalmente usa-se uma solução igual à que eu quero medir, com exceção, ou igual à solução onde está a substância que eu quero medir, com exceção da substância que quero medir. Isto porque eu realmente podia não ter lá tubo nenhum e medir assim, mas como sabem, a luz, ao passar de um meio para o outro, sofre refração. E sempre que há refração, há também perdas por reflexão. E, portanto, vamos ter uma refração quando a luz passa do ar para o vidro, ou a substância de que é feita a cuvete, depois do vidro para a solução, da solução novamente para o vidro e do vidro novamente para o ar. E nestes processos de refração e reflexão vão ocorrer perdas. Além disso, a própria solução pode eventualmente até interferir. Daí que normalmente no branco usa-se uma solução que não contém a solução a medir. Como eu disse, o mais simples é usarmos apenas o solvente. Depois de calibrado o aparelho, ou seja, definir o que é o 0 e o que é o 1 de transmitância, posso começar a medir os padrões. Como a transmitância, que é aquilo que o aparelho mede, é proporcional à absorvância, podemos medir diretamente em absorvâncias. Como vimos, o que depende da substância ou da solução é o que é absorvido. E uma forma mais simples é medir a absorvância de um padrão, depois medir a absorvância das amostras e, por um simples cálculo, é possível saber a concentração. Como vimos, a absorvância é proporcional à absortividade, neste caso do padrão, vezes o percurso óptico do padrão, vezes a concentração do padrão. A da amostra será a absortividade da amostra, percurso óptico da amostra, concentração da amostra. Como estamos a medir a mesma substância, quando dividimos uma equação pela outra, temos que a absortividade do padrão é igual à da amostra, estamos a medir a mesma substância no mesmo comprimento de onda. O percurso óptico é igual, usamos o mesmo tipo de cuvete, e portanto daqui sabemos que a absorvância do padrão, que medimos, é dividido pela absorvância da amostra, que também medimos, é igual à concentração do padrão que conhecemos, a dividir pela concentração da amostra. É fácil de perceber que quando temos apenas um padrão, a precisão será sempre menor. Portanto, o que é mais frequente é procedermos à execução de uma curva de calibração. Em vez de termos um padrão, temos um conjunto de padrões. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, depois aqui mais 2, 6, 7 padrões. E este conjunto de padrões permite-nos traçar uma reta de calibração. Reparem que neste caso está aqui exemplificado para concentrações mais altas um chamado desvio à lei de Beer. Isto acontece sempre e, portanto, significa que eu só devo usar esta reta de calibração dentro da zona que é linear. Portanto, valores de absorvância muito altos não devem ser usados porque muito provavelmente começamos a ter desvios.
Em vez de termos uma reta, passamos a ter uma zona curva. Neste caso, a reta passou pela origem. Muitas vezes há quem obriga que as retas passem pela origem. Tem a vantagem de que a equação da reta, em vez de ser y igual a mx mais b, é apenas y igual a mx, o que facilita muitas vezes os cálculos. Mas, na realidade, temos que ter consciência que este ponto, apesar de forçarmos a ser zero, também tem algum erro na sua determinação e, portanto, há vantagens e desvantagens em fazer a passagem pela origem. Como eu disse, do ponto de vista de cálculos, é muitas vezes mais simples obrigar a passar pela origem. Portanto, quando fazemos uma curva de calibração, é preciso, depois vamos medir a absorvância da nossa amostra, interceptamos na curva e podemos saber a sua concentração. Volto a referir que só podemos fazer a medida dentro da gama de absorvâncias correspondente à nossa curva. Se estiver fora dessa gama, teríamos de diluir a amostra para fazer nova leitura e depois corrigir a conta.